Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje, de fato, o tema é sim polêmico. Vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Como elas são feitas? Quais as fórmulas para o cálculo da famosa margem de erro? Quem financia? Será que as pesquisas influenciam mesmo você, o eleitor, na hora do voto? É isso que a gente vai debater no programa de hoje e para isso eu recebo aqui um vereador experiente da casa, ex-deputado estadual, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, vereador do PR. Olá, Paulo Sérgio, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje. Olá, Leandro. Para mim é um prazer muito grande poder receber o convite de vocês e estar aqui interagindo e tendo um conhecimento mais profundo da questão da opinião pública e das pesquisas formuladas pelos institutos. Hoje vai ser um belíssimo debate. Olha por quê. Com a gente também hoje está Jaqueline Quarezemin, que é professora e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP São Paulo. Olá, Jaqueline. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, obrigada pelo convite. Espero contribuir com o debate. Com certeza, contribuirá bastante. E também com a gente aqui o Newton César Tristão, que é diretor da empresa Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria. Olá, Newton. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro. É um prazer estar aqui debatendo esse assunto de suma importância, junto com o vereador Paulo Sérgio, com a professora Jaqueline, e poder contribuir para o esclarecimento dos seus espectadores, telespectadores. Com certeza, e o tema é bastante árduo para ser tratado, foi tema de muita discussão nestas últimas eleições, principalmente no primeiro turno, e muita gente inclusive brincava, né, nas redes sociais, colocavam lá uma foto de um artista e falava, olha, esse sou eu na margem de erro do Ibope, a margem de erro que ficou tão famosa aí por ter tido um erro razoavelmente grande, principalmente no primeiro turno. Aproveite e participe também com a gente do Câmara em Pauta, mande seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver retratados aqui, opine, elogie, critique, o programa é feito para você. Hoje, eleitor e também morador da cidade de Guarulhos. Newton, queria começar por você, para que você tentasse ser o mais didático possível e nos explicasse como uma pesquisa eleitoral é feita. Eu sei que existem métodos diferentes, a amostragem, o tal do método de cotas que falam que o custo é menor, mas também é mais impreciso. O mais didático que você puder, explica para a gente como é que essa pesquisa é feita. Olha, Leandro, a questão é a seguinte, se universalizou entre as empresas de pesquisas que divulgam resultados eleitorais a utilizar o sistema de cota. O sistema de cota é baseado em princípios onde você determina, pré-estabelece uma série de estratificações e cumpre a aplicação do questionário dentro desses parâmetros pré-estabelecidos. Estratificações, só para a gente não deixar muito técnico, é sexo, idade... idade e região, basicamente, é o básico como as estratificações que compõem a cota. Depois disso entra escolaridade, renda, religião, tempo de moradia, entre outros. Aí vai de empresa para empresa, né? Certo. Você é parte disso, só que existe uma certa confusão aí que foi se estabelecendo dentro da qual os veículos de comunicação contribuíram bastante também. Quando vai se discutir margem de erro, quando vai se discutir intervalo de confiança, porque às vezes o método utilizado para cálculo de margem de erro e intervalo de confiança não é o apropriado para ser avaliado dentro de cota, mas aí criou-se ali um consenso onde ninguém se discute, assim, todo mundo faz a mesma coisa e isso acabou virando praxe no mercado de publicação de pesquisa. Quer dizer, cota é um grupo fechado, então, que você já usa aquele grupo para fazer a pesquisa, é isso? Cota é quando você estabelece os princípios de quem vai ser entrevistado. Você estabelece, vai ser tantas mulheres, então você pré-seleciona por critérios. Você estabelece o critério e aplica os questionários dentro dos princípios que você pré-estabeleceu. Que outro critério existe? Você pode fazer o sorteio aleatório, que é o que as empresas de pesquisas avaliam que seria muito oneroso. Né? Na verdade, por quê? O tempo urge, eleição tem prazo, né? Diferente de uma campanha de mercado onde você tem uma elasticidade maior no período que vai ser realizada, eleição não, tem dia e hora marcado para acabar. Então, o próprio encaminhamento, a pressa de se produzir resultados, é que faz que você opte por sistemas, entre aspas, mais simples, que dariam menos trabalho para execução. Tá, mas aí esse que você falou aleatório seria onde todo eleitor tem a mesma chance de ser sorteado. Na verdade, você faz sorteio aleatórios baseado em princípio de clusters, né? Que seria?
Você escolhe uma determinada área, você ali vai sortear a residência e uma pessoa da residência vai ser sorteada para ser o respondente. Mas aí seria um princípio, isso é utilizado muito no sistema em pesquisa de mercado, principalmente no modelo americano. E ele fica oneroso por quê? Porque tem que ter muitos entrevistadores trabalhando? É mais complicado. Você precisaria, por exemplo, de voltas. O sistema de cotas, você não pressupõe volta. O que é a volta? A volta é você ir para entrevistar determinada pessoa, né, que caiu no sorteio aleatório. Essa pessoa não está, aí você retorna. Você não encontra ela novamente, aí você retorna pela terceira vez, até você estabelecer um novo sorteio. Então, como o sistema de cota, ele possibilita o seguinte, você escolhe um novo respondente de forma muito mais rápida, muito mais concisa, quer dizer e menos onerosa na medida que você resolve mais rapidamente, que é a substituição do respondente. E qual o prazo que você tem para entregar uma pesquisa, já que você falou que é muito curto? Na verdade, você tem um prazo da legislação eleitoral, que é o seguinte, eu tenho que publicar no mínimo 5 dias após o registro da pesquisa no TSE. Só que, na verdade, esses 5 dias, se você já tem um cronograma de publicação, você já pode ir fazendo os registros antecipadamente, né? Mas, geralmente, você vê o Datafolha, o Ibope, o agente mesmo, às vezes você está terminando o campo numa sexta-feira para publicar ele num sábado. Então, o tempo realmente é muito corrido para a publicação de pesquisa. É exíguo demais, né? Muito. E não cabe erro, porque, veja bem, se você não... Imagine como você vai refazer um campo, você checou, o campo não passou no processo de averiguação, e você tem que refazer esse campo. Vamos imaginar dentro que a checagem não constatou que o campo não está perfeito como deveria ter sido, como foi planejado. A partir daí, mas você tem que publicar ela no sábado. Você constatou isso na sexta. Como que você resolve isso? Então, acaba o negócio andando. É por isso que acontecem essas distorções? Não vou avaliar que é só por isso, mas eu acho que isso, de alguma forma, contribui. Não vou dizer o seguinte, que as distorções, elas derivam basicamente só dessa questão. Eu acho que existe até outras questões até mais importantes do que essa. A própria mudança de opinião do eleitorado, de repente, que não dá para identificar? Aí que tá. Aí é outro problema dos próprios veículos de comunicação. Os veículos de comunicação puxam o debate para um determinado campo, que às vezes a pesquisa está dizendo uma outra coisa. Inclusive, pesquisas publicadas aqui em Guarulhos, que houve contestação, e quando você lia a pesquisa, não era exatamente aquilo que o editorial estava dizendo, estava fazendo análise. Isso também tem a ver com a forma como os veículos de comunicação, como a mídia se apropria dos resultados. Ok, depois a gente tenta passar um pouquinho da margem de erro, então, para ver se a gente consegue explicar até a fórmula, porque falar de matemática é muito complicado no programa, a gente vai tentar simplificar o que dá. Vereador Paulo Sérgio, baseado nisso que o Tristão colocou, e o senhor foi candidato a deputado estadual nestas eleições, não sei se o senhor mesmo encomendou uma pesquisa ou leu alguma pesquisa, o senhor acha as pesquisas confiáveis? Olha, Nilton, é importante hoje este debate, essa orientação que a gente está tendo nesse momento, porque a verdade é o seguinte, nós leigos que não temos um estudo aprofundado com relação às pesquisas colocadas aqui pelo Nilton, que já é expert no assunto, já trabalha há muitos anos, porém é o seguinte, a pesquisa nós temos que ser claro, as pesquisas quando ela é interessante para a pessoa que está aparecendo, ela é importantíssima, ela é correta. Para aqueles que não aparecem, já dá uma outra conotação. Mas eu gostaria aqui de deixar a minha opinião. A minha opinião, primeiro, já é baseado na última pesquisa, como você bem disse. Só vou pedir para o senhor falar direcionado para o microfone, vereador, senão a gente não consegue como você bem disse, sobre o primeiro turno dessas últimas eleições, que houve um erro gritante por parte do Ibope, que apresentou a Marina numa diferença enorme em relação ao Aécio, e, na verdade, não foi isso que nós presenciamos. Então, há falhas. E quando se fala também, quando nós observamos pesquisa para a área legislativa, eu não acredito muito que haja uma aproximação.
Porque ela é regionalizada, ela influencia. As pessoas, infelizmente, é isso que ocorre. São pessoas, aquelas pessoas que falam assim, não, eu não vou jogar meu voto fora, eu vou votar, entendeu, naquela pessoa que está na frente. Então há uma influência. E eu gostaria de saber, por exemplo, das pesquisas a fundo, de que forma que é buscada, porque o que a gente vê? Um número bastante, para mim, que sou leigo dentro desse trabalho, é um número insignificante em relação à população em si. Você fala assim, por exemplo, a cidade de Guarulhos teve uma pesquisa voltada a 3 mil e tantas pessoas, 1.500 pessoas, num colégio eleitoral de aproximadamente 900 mil eleitores. Então, eu sinto muitas vezes... Eu não vou generalizar, porque quando se fala nas pesquisas, existem as pesquisas, as pessoas sérias que fazem trabalho, tem outras que se aproveitam dentro do mercado, dando a sua opinião, as suas pesquisas não tão técnicas como de algumas instituições que fazem o trabalho e a gente vê alguns acertos e alguns erros. Então eu tenho uma certa cautela em relação, por vários motivos, porque quando você fala em pesquisa é diferente daquelas pessoas que não têm a mídia na mão. O Nilton comentou aqui com relação à mídia em si, as pessoas que trabalham porque existe uma série de impedimentos. O candidato em si, ele tem... Como é que eu poderia dizer? Ele tem um trabalho direto, atuante, diferente daqueles que têm a mídia no dia a dia e depois aparece como candidato, se ocupa do espaço de televisão, ele leva vantagem sobremaneira em cima de qualquer outro candidato, e é o próprio impedimento da legislação em relação aos candidatos que não podem fazer um showmício. Ele precisa ter uma cautela muito grande, ele não pode fazer uma campanha onde há um local fechado, uma instituição, ou um clube, um time de futebol, ele não pode estar se autopromovendo politicamente naquilo ali. E aquelas pessoas que trabalharam durante o ano inteiro, se apresentou, se tornou uma pessoa pública, ocupa o espaço, então existe uma desproporção muito grande. Então, quando se fala em pesquisa, eu gostaria de ter um conhecimento aprofundado de que forma que é levado isso aí. E quando há o erro, o ônus cabe para quem? Não seja por isso. Vamos tentar solucionar isso agora, tanto com o Tristão como a professora. Professora Jaqueline, eu não sei se é exatamente da sua alçada, mas como é que se chega, então, no número de pessoas a serem entrevistadas no universo eleitoral que você tem? Então, eu além de lecionar na Escola de Sociologia e Política, eu trabalho com pesquisa eleitoral há 21 anos. Então, é mais do que da sua alçada. A questão da representatividade da amostra, retomando um pouco o que colocou o Nilton, e o vereador também... tipo, que as amostras são pequenas, na verdade, o tamanho da amostra, a margem de erro acaba definindo o tamanho da amostra, não é? Então, quando você está falando de 1000 entrevistas e 3 pontos percentuais de erro para mais e para menos, nessas 1000 entrevistas, você tem que ter a mesma representação do universo de eleitores. Ou seja, se no eleitorado, no universo, ou seja, a população absoluta de eleitores, nós temos 52% de mulheres e 48% de homens, nessas 1000 entrevistas você terá 520 mulheres e 480 homens. Essa é a primeira variável de sexo. Aí você começa a estratificar pelas outras variáveis de idade, instrução e renda, se for o caso, não é? Na verdade, a renda é um critério complicado porque a base de dados é sempre os dados do IBGE e alguns dados que são mais atualizados, que são os dos cartórios eleitorais, né? Dados do TSE. Então, essa questão da representatividade da amostra é possível, sim, construí-la em amostras de 1000, 3000 entrevistas, porque o erro é definido pelo tamanho. Não é? Mas a margem de erro ela é calculada como? É antes de se fazer a pesquisa? É depois que você fez a pesquisa? Então, a margem de erro ela define muito também o preço
da pesquisa, não é? Porque quanto maior a margem, quanto menor a margem de erro, você está trabalhando com amostras maiores. Certo. Então, ela é mais cara. Considerando que a pesquisa eleitoral ela tem um tempo muito rápido, até porque hoje a mídia televisiva, principalmente, no período próximo ao pleito, ela divulga com uma frequência muito grande as pesquisas, então os institutos também têm que se adequar. O que não significa que eles não devam ter cuidado e critérios sérios na coleta dos dados, porque tem dois aspectos, talvez, que nós tenhamos que aprofundar, talvez não consigamos nesse debate, mas primeiro é a coleta dos dados. Há pelo menos duas formas de coletar esses dados. Uma por pontos de fluxo, não é? Então, os entrevistadores são distribuídos nos pontos de maior fluxo daquela cidade, região ou estado, e desse modo busca-se as cotas. Cotas são esses perfis de sexo, idade, instrução, renda ou outra variável que o Instituto escolha. E, então, tem que buscar aquele homem com aquela idade, com aquela instrução, com aquela renda, não é? Ou aquela mulher, ou aquele jovem, enfim. Isso são as cotas que compõem uma amostra de 1.000, 2.000, 3.000 entrevistas, não é? E o tamanho da amostra que define a margem de erro. Então, no caso... Quer dizer, então você define primeiro o tamanho da amostra. Se eu entrevistar 50 mil pessoas, a minha margem de erro vai ser pequena, não, é isso? Não, de modo algum. Não. Justamente isso que eu estou falando, é a questão da representatividade. Existem... critérios estatísticos e pré-definidos. Por exemplo, populações acima de 100 mil, você pode trabalhar tranquilamente com 1.000 entrevistas e o erro vai ser sempre o mesmo, 3 pontos percentuais para mais e para menos. A questão é o controle. Mesmo que eu trabalhar com 4.000, 5.000, 10.000 entrevistas. Você vai diminuir o erro, mas assim, diminui muito pouco. Na verdade, com 1.111 entrevistas, você continua num erro de mais e menos 3 pontos percentuais. Essa questão de margem de erro... nos períodos eleitorais, ela acaba tomando uma proporção equivocada. E como a maioria da população não entende, e aí eu retomo o papel dos meios de comunicação, que acabam pautando muito as pesquisas, ao invés de discutirem as propostas dos candidatos, que para o eleitor, ele tem que saber o que no caso da eleição presidencial, Dilma, S, Marina, já que foi tocado nesse ponto, né, por que ela subiu ou caiu no final. Então, tem que discutir as propostas dos candidatos, dos pequenos, dos grandes. E o que fazem os grandes meios? Eles focam só na pesquisa. E aí eu pergunto, se meio de comunicação é um veículo de publicidade, por que a pesquisa tomaria tal proporção no debate? Certamente porque há interesses. As pesquisas hoje... A pesquisa, primeiro, tem que dizer que ela é uma ferramenta do marketing político, não é? E sendo uma ferramenta de marketing, ela serve para determinados objetivos do candidato, enfim, da campanha. Quando os meios de comunicação acabam divulgando esse ou aquele... pesquisa com excesso, isso acaba favorecendo determinado candidato. E isso é complicado, não é? Quer dizer, a pesquisa ela é muito mais uma ferramenta de arrecadação de recursos para a campanha, hoje, do que um instrumento de marketing como deveria ser. Isso a gente vai aprofundar, inclusive no próximo bloco que a gente já estourou, vereador, a gente vai fazer uma pausa aqui pro comercial, a gente já volta e na volta, então, o senhor já volta com a palavra, já que o senhor pediu, quero ouvir o Tristão sobre isso, mas exatamente isso está na pauta, a pesquisa como a ferramenta do marketing político. Quem financia, por que financia, se favorece os patrocinadores, os eleitores daquele candidato e da campanha, e aí também fica uma discussão para depois, financiamento público de campanha ou não, enfim, mas isso é uma outra conversa até para a reforma política. A gente faz uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta então falando de pesquisas eleitorais. Hoje o programa aqui pegando fogo, a gente já volta. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco,
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando sobre pesquisas eleitorais. É confiável ou não é? Você acredita ou não acredita? Hoje aqui com a gente debatendo, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, que é vereador do PR, vereador bem experiente dessa casa, ex-deputado estadual. Com a gente também Jaqueline Quarezemin, que é professora e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP São Paulo. E Newton César Tristão, que é diretor da empresa Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria. Vereador Paulo Sérgio, o senhor tinha pedido a palavra antes da gente ir para o intervalo. A gente tinha entrado na questão do por que os números da pesquisa são tão importantes, e aí a gente também cabe uma reflexão fazer aqui. Se por um acaso mostrar que o candidato está na frente, não é interessante para ele conseguir mais patrocínio, mais financiamento de campanha, ou então para conseguir aí motivar a sua militância, né? De repente a militância está desmotivada porque o cara está com um número ruim, aí você mostra que o cara está com um número bom, a militância se enche de repente de orgulho e vai para a rua fazer campanha também. Vereador Paulo Sérgio, por favor, com a palavra. Eu gostaria de retomar, inclusive eu não sei se com o Newton ou com a professora Jaqueline. A minha dúvida aqui é quando a gente observa alguns equívocos, alguns erros que ocorrem, eu gostaria de perguntar se das pesquisas, por exemplo, há uma influência aos eleitores, se também há essa pesquisa, e qual é o percentual observado de... Como é que eu posso dizer? De influência mesmo. O percentual de influência de opinião. Com relação aos eleitores na mudança de opinião. Você quer começar respondendo, professora? Pode ser. Ou o Newton pode começar respondendo? Colocando os dois. Tá. Newton, então, vamos lá. Eu acho que aí, novamente, remete àquela questão que nós estávamos discutindo, que é a apropriação e leitura dos resultados pela mídia, né? Porque uma coisa é a pesquisa que vai ser publicada, outra coisa é a pesquisa para o consumo interno. E ficou muito todo esse debate em torno do erro, focando a questão da margem. E às vezes a margem não é predominante nisso, né? Por exemplo, às vezes você avalia a pesquisa no contexto geral, de forma mais ampla, não aquela que vai ser publicada, mas aquela de consumo interno, e você percebe que a dinâmica eleitoral não é aquela que vai ser publicada. Só que às vezes você chega para o dono do jornal e fala o seguinte, olha, o cara que está em terceiro lugar é o que vai chegar. Só que ele fala assim, não, eu estou com um número aqui que diz outra coisa. E aí, obviamente, entra, como a gente não tem... outra coisa que nós temos que discutir aqui, o processo de isenção, né? Porque queira ou não sei se eu vou me adiantar, mas uma coisa que a sociedade tem que debater é o seguinte, empresas que têm por objetivo divulgar pesquisas eleitorais para informar a população, no decorrer de 4 anos, muitas vezes têm contratos vultuosos com partidos e governos.
Quer dizer, Assim qual que é o processo assim como consegue de isenção, aprovação quer dizer, qual que circunstância, né, de isenção que essa empresa, às vezes, tem para publicar resultados, uma vez que ela estabeleceu um relacionamento comercial, muitas vezes vantajoso, durante um longo período de tempo. E além dos contratos, também consegue aprovação de projetos de lei importantes, né? Exatamente. Também entra no pacote. Então, às vezes o que a gente tem aí não é que ficou muito focado essa questão 3 para cima, 3 para baixo, né? Errou, não errou. Quando a situação é outra. Às vezes, quando você pega... E aí não é só pesquisa. Você está fazendo quantitativa, você está fazendo qualitativa, e você chega lá e fala o seguinte, olha, a segunda colocada não vai suportar chegar até o dia da eleição em segundo. Só que não é aquela apropriação que a mídia deu. A leitura do resultado que ela tá em mãos não dá essa perspectiva eleitorada. Para eu tentar traduzir, a mídia pega o factual, o que tá acontecendo, o número que ela tem hoje e fala, olha, a fulana está em segundo. E aí, na pesquisa, você constata que tem uma tendência da fulana não continuar em segundo. E é isso que a mídia não fala, é isso? É isso que a mídia não fala, até porque a mídia também não é isenta. Né? Se a gente perceber, muitos veículos de comunicação ainda têm como principais patrocinadores a estrutura do poder público. E a divulgação de pesquisa está diretamente ligada à associação e a projetos de poder. Isso, a gente precisa ampliar essa questão do debate. Não é só a pesquisa eleitoral, mas é tudo que está envolvido nela. Você tem uma mídia que também não é isenta no processo, e você tem empresas de pesquisas que têm a finalidade de orientar e informar os eleitores, que também têm vinculação. Quer dizer, dentro desse contexto, aí a gente começa a falar da margem do erro. Me parece que a margem de erro aí é só a pontinha do iceberg, e que não é o mais importante para a gente definir o que aconteceu dentro do processo, porque as pesquisas apontavam tal circunstâncias e ocorreram outras. Eu vou passar até para a professora falar da influência, não, mas eu queria antes que você complementasse com o seguinte: quem te encomenda a pesquisa é candidato, é empresa, é outro segmento? Quem te encomenda a pesquisa? Todos eles. Todos financiam e encomendam a pesquisa? Todos. Você tem hoje empresas ligadas que têm interesse no processo eleitoral, você tem partidos políticos, você tem governos. Hoje o leque de contratantes é amplo. O que eu discuto é o seguinte, eu até não posso ser contra isso porque nós vivemos disso, mas o que a gente tem que discutir é o seguinte: uma empresa que tem uma vinculação forte a um candidato, onde esse candidato gerou um faturamento de milhões de reais durante um ano. Essa empresa tem a isenção necessária para conduzir esses estudos? Pode ser que tenha, se a sociedade considerar que isso que tem. Mas eu acho que isso tem que ser levado a debate. Mas você alguma vez já se recusou a fazer uma pesquisa que uma empresa, por exemplo, vinculada a um candidato te encomendou e falou, olha, você está muito vinculado a um candidato, eu não vou aceitar fazer sua pesquisa? Não, é que na verdade a minha área de atuação não está muito ligada à publicação de pesquisa. Eu trabalho muito na questão interna das campanhas, quer dizer, Mas você já viu algum caso assim? Não, nunca vi. Produzir estudos no sentido de orientar a estratégia das campanhas eleitorais, nortear a estratégia vinculada às campanhas eleitorais. Eu publico bastante pesquisa, mas esse não é o forte de nossa empresa, não é o carro-chefe de nossa empresa. Porque com certeza seria difícil também uma empresa que vive de lucro recusar a pesquisa, mesmo que fosse de uma empresa vinculada a um candidato. Professora, eu queria que a senhora então pudesse esclarecer um pouco melhor a questão do vereador Paulo Sérgio, que falou da influência, porque assim, há uma pesquisa que mede a influência da pesquisa no eleitor? É possível isso? Não há pesquisa que meça a influência. A Datafolha realizou um estudo, eu acredito que há uns 5 anos atrás, realizou um estudo sobre comportamento eleitoral, tentando ver quanto a pesquisa influenciava. E, segundo esse resultado, o resultado diz que as pessoas não são influenciadas. A minha leitura é diferente, não é? Primeiro que a gente discute muito, eu leciono também essa cadeira de opinião pública e pesquisa eleitoral na escola de sociologia, e a percepção do eleitor sobre as pesquisas, ela é extremamente complexa. Por exemplo, esse movimento que houve na eleição presidencial, no primeiro turno, não é, de um percentual significativo de votos que teria que se deslocado para a candidatura do Aécio, quando os 2 grandes institutos
mostravam a aproximação tanto de Aécio e Marina embolado no segundo, quer dizer, é possível uma parte desse eleitorado tenha, assim, visto que o seu candidato não iria e deslocou o voto, não é? Quer dizer, a questão é que foi a 5 pontos acima da margem de erro. Então, a margem de erro ali era 2 e o candidato ficou 5 além. Então, quer dizer, é bastante alto. Tem variáveis aí que não são ponderáveis. Nós temos que considerar que os prazos das pesquisas muito curtos, quase essas de boca de urna principalmente, e eu aqui não estou defendendo o Instituto, porque particularmente sou contrária à publicação de pesquisa de véspera. Isso também vamos falar aqui. Eu penso que a pesquisa ela pode ser divulgada, enfim, mas eu também trabalho com pesquisa estratégica, já publiquei muito pesquisa e posso dizer, como pequena empresa, que metade do que a gente ganha com a pesquisa, tu entrega para o advogado, porque, como o vereador falou no início, lá no primeiro bloco, o candidato que não está na frente, principalmente em eleições municipais, ele acaba questionando isso na justiça. E os juízes, às vezes, nem entendendo muito do processo e das técnicas de pesquisa, eles acabam, então, acha que a pesquisa foi fraudulenta ou errada? Sim, quando, na verdade, tem outros institutos, às vezes, maiores, mais estruturados e com uma boa assessoria jurídica, que cometem erros e de toda a natureza e, no entanto, continuam. Não é? Quer dizer, mas os próprios institutos, hoje a gente tem a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa e nós temos a Associação Brasileira dos Pesquisadores de Mercado, Opinião e Mídia, que, de alguma forma, está tentando aprofundar esse debate para que esse aspecto da pesquisa, porque ele tem uma importância social muito grande. Quer dizer, se nós acompanharmos os grandes veículos de comunicação, eles divulgavam as pesquisas, comentavam em cima e tudo de uma forma hollywoodiana. Quer dizer, a pesquisa ela deixa de ser uma ferramenta que pode orientar ações para o candidato se posicionar melhor no cenário político e ela passa a ser, então, uma ferramenta de arrecadação de recursos, como já disse anteriormente, mas, principalmente, mediar. Ela fica uma coisa cenográfica, vira quase, espetáculo, né? De espetáculo. Então, aquelas coisas de gráfico e ficam falando de margem de erro, a população não interessa isso. A população eleitora... nós elevamos o nível de escolaridade no país aí nos últimos 10, 15 anos, não é? E o eleitor ele está mais crítico. Nós temos que ver que as populações de baixa renda hoje elas têm no mínimo, os chefes do domicílio têm no mínimo ensino fundamental e isso está mudando então a percepção do eleitor. O eleitor ele não consegue estar na frente do programa eleitoral o tempo todo. Então as inserções nas campanhas, aquelas divulgadas na TV, fora do programa eleitoral, acabam tendo um papel bem mais importante. E, afora isso, os debates que as TVs fazem. Então, é isso que tem que fazer. O que as empresas de comunicação, sejam elas televisivas ou, enfim, digital, impressas, elas têm que discutir as propostas, porque assim você mostra para o eleitor em quem ele está votando. Quer dizer, a eleição para... Eu tenho que falar, só para concluir, chamar atenção para esse ponto, a eleição para deputado federal e estadual é a mais séria. Porque, na verdade, essas pessoas acabam fazendo as leis no país, que definem sobre nossas vidas. Fazem e votam, né? O executivo executa e o judiciário julga. Mas quem faz as leis são os parlamentares, em âmbito municipal, estadual e federal. Quer dizer, a última decisão de voto do eleitor é para deputado federal e estadual, no caso de eleições gerais, e vereador, no caso de eleições municipais. Não é? Então, isso é extremamente sério, porque essas pessoas também estão se elegendo por 4 anos, eles vão compor o parlamento, isso determina a correlação de forças de quem... do governo, não é? Então, tudo isso tem que ser visto. A pesquisa ela não é uma peça isolada que setores da mídia possam brincar e influenciar, assim, o eleitor, porque tem uma parte do eleitor que se influencia. Essa é a minha leitura, então, como eu estava falando do estudo da Datafolha, é a minha leitura. A pesquisa influencia, só que as pessoas não querem dizer que são influenciadas. Então, elas acabaram respondendo, na sua grande maioria, que não são influenciadas. Mas pesquisa influencia. Você não quer perder seu voto e você acaba votando nas pessoas que estão melhor posicionadas. Eu vou passar para o vereador concluir esse assunto para a gente fechar esse bloco depois. Mas só para eu queria ouvir ainda a sua opinião. Você acho que deixou bem clara, mas você acha que hoje, mesmo com a escolaridade tendo melhorado, como você citou, as pessoas ainda se levam por esse aspecto? Eu vou votar em quem está ganhando porque eu quero me sentir um vencedor? Ou é o tal do voto útil que está tomando mais conta da sociedade agora? Vou votar naquele para evitar que aquele entre... O marketing é a grande estrela das campanhas, não é? O marketing ele transforma, às vezes, um sabonete num candidato. Mas
isso acontece, a população está atenta hoje mais às propostas. Existe um percentual, sim, que é influenciado por pesquisas, mas ele não é determinante. As pessoas são influenciadas pelas ações de marketing direta, ou seja, nas campanhas municipais, pelo corpo a corpo dos candidatos e a capilaridade dessa candidatura lá naquela vila, naquele bairro, não é? Ou em âmbito de campanhas nacionais, campanhas gerais, como foi a eleição de 2014, então pelo jingle, porque o jingle, por exemplo, o candidato não chega a todos os lugares, mas o jingle toca o coração das pessoas. Então, essas formas todas, a pesquisa, ela é mais um instrumento disso tudo, não é? Então, acaba que hoje o eleitor, ele vota pelo marketing, quer dizer, é o candidato que o convence mais, tentando, obviamente, prestar um pouco atenção nas propostas. E acho que foi muito bacana a sua fala, fica indiretamente para a gente a sugestão de fazer um programa sobre marketing político para discutir se o marketing é tão importante hoje, por que a campanha de destruição do adversário e não das propostas. Vereador Paulo Sérgio, para a gente concluir esse bloco, por favor. Não, concluindo, então, justamente, eu fico feliz em saber, entendeu? Mas até então, olha só, no primeiro turno nós tivemos um período onde apresentaram em percentual Marina, que no segundo turno levaria. Com uma margem, o Aécio, ele atingiria 26, 29% no máximo, entendeu? O segundo turno foi isso, a realidade foi outra totalmente diferente. Então, o meu questionamento justamente é isso aí, é o percentual. Eu acho que a pesquisa seria importante, porque a pesquisa, ela é benéfica, entendeu? Como eu disse, para aquelas pessoas que estão aparecendo, estão crescendo, porque se utiliza dela. Se você vê os discursos dos próprios políticos, o que eles colocam? Eles apontam as pesquisas que apontou eles lá em cima. Quando eles estão embaixo, eles criticam porque ela é manipulada, ela é buscada de forma diferente. Então, eu fico com uma certa preocupação em relação à divulgação. Mas foi bastante clara a professora Jaqueline, que falou que ela mesma é contrária às pesquisas, entendeu, em véspera de eleição, porque justamente ela influencia assim muito, porque nós lidamos com pessoas também. Bem ou mal, não tecnicamente as pesquisas são feitas, mas nós que estamos interagindo no dia a dia com as pessoas, nós temos noção do comportamento delas. E, infelizmente, acontece em muitas delas. A opinião, elas mudam sim, porque elas não têm uma convicção do que querem. Haja vista que os mesmos questionamentos e as cobranças do cenário político, elas são uniformes. As pessoas, por mais que você tenta levar, muitas delas não têm o conhecimento do que é prerrogativa a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, o que um vereador, a competência do vereador, do executivo, de um deputado, de um governador, eles misturam-se as coisas e é sempre alvo aquelas pessoas que estão próximas delas. Eles colocam todos no mesmo balaio. Então, a gente sente, por mais esforço que faça, não há uma convicção. A convicção, ela é momentânea. Ela muda em questão, entendeu? De 2 dias, elas estão mudando de opinião, porque está interagindo com outras conversas, com outros comportamentos de persuasão de pessoas. Tem pessoas que têm o poder da comunicação, de introduzir as pessoas, mudando a opinião porque elas não têm. Então, eu acho que as pesquisas, quando é feita, como eu disse, no âmbito para o legislativo, ela é bastante influenciável porque ela é regionalizada e serve de degraus para muitos. Me permita só, Leandro, vereador, essa questão, principalmente, assim que o senhor coloca, dos institutos, é importante dizer que os institutos, eles são sérios e pesquisa é séria. O que tem que discutir é o papel que ela acaba assumindo, principalmente utilizado pelos meios de comunicação. Não é? Quer dizer que dá uma importância gigantesca e não é para ter essa importância toda. Né? Ela deveria ser contextualizada, porque a pesquisa, ela fotografa o momento. E o eleitor, ele reage conforme os fatos. Então, se a mídia começa a divulgar situações de crítica a determinado governo ou Estado, enfim, o eleitor tende a se posicionar favorável ou contrário àquilo que está sendo dito. Então, a pesquisa ela é do momento.
Não é? Então, há sim modificações em período. Pode ver que quando as pesquisas têm uma semana ou um mês para serem divulgadas, os resultados acabam sendo mais consistentes. O que ocorre é que, às vezes, institutos desconhecidos, ou até com poucos critérios, conhecidos, mas com poucos critérios, eles divulgam uma pesquisa sem ter pesquisas anteriores. Para você falar de tendência, ou seja, de comportamento, para que lado vai ou não vai o eleitorado, você tem que, pelo menos, ter uns 3 estudos. E ele fez uma pesquisa quase que de véspera, em eleições municipais ocorre muito isso, divulga a pesquisa, porque já tem um acordo com o jornal, e isso certamente influencia, sim, acaba até detonando com todo o processo, que é um processo democrático e tem que ser respeitado. E toma aquilo como tendência. Eu só vou pedir licença para a gente não estourar muito o bloco, Tristão, na volta, então a gente passa a palavra e a gente não perde a ideia, não. Então, não tem tempo de fazer uma Não, é só para não alongar muito o bloco, para não ficar gigante, a gente só faz uma pequena pausa. Na volta eu já passo a palavra para você, então, sem problema nenhum. A gente já volta, então, com mais pesquisa eleitoral aqui no Câmara em Pauta. Até já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Câmara em Pauta já de volta. Hoje, então, bate-papo sobre pesquisas eleitorais, papo bastante interessante. Por isso, o programa passa bastante rápido também. Hoje a gente recebe aqui o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, vereador da Casa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ex-deputado estadual. Também recebemos a professora Jaqueline Quarezemin, que é professora pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP São Paulo, e Newton César Tristão, que é diretor da empresa Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria. Antes da gente ir para o intervalo, você tinha me pedido a palavra, Newton, é sua. Não, só gostaria de comentar o que a professora Jaqueline estava falando em relação à credibilidade dos institutos de pesquisa. É importante salientar o seguinte: quando a gente vai para o âmbito das disputas municipais, isso vira o samba do crioulo doido, né? Você tem nos municípios afora aí a publicação, porque todos os municípios, independente do seu porte, têm eleições municipais e compreende também publicação de pesquisa. Você encontra de tudo nesse mercado. Você encontra empresa de pesquisa em nome de garçom, você encontra empresa de pesquisa no contrato social da pesquisa e paisagismo, né? Então, você não tem hoje uma normatização para definir quem pode ter empresa de pesquisa ou não, né? Existiu alguns critérios que colocaram que para publicação você precisa ter no seu quadro um estatístico, né? Há um órgão fiscalizador, regulador, então não há? Não, o que existe na publicação de pesquisa, a lei exige que você tenha em seus quadros fixo um estatístico. Mas aí você monta tem estatístico que está no quadro fixo de 20, 30 empresas, né? Então, o que na verdade a gente tem que discutir também é essa questão que hoje todo mundo tem empresa de pesquisa. Não, empresas que você não considera que tem um aporte do fundo da questão de área de atuação, que mistura pesquisa com o ramo imobiliário, assim por diante, né? Então, isso que tem como característica uma ciência, ser uma ciência, né? Ela vira um negócio, muitas vezes, administrada por pessoas que não têm o comprometimento, o conhecimento, nem conhecimento de causa sobre o que está fazendo. Sem nenhum método científico, né? Sem nenhum método científico. E comprometimento também com o que está fazendo, né? Porque se a pessoa tem, dentro do contrato social dela, ela tem como objeto atuação no setor imobiliário, pesquisa e paisagismo, você não pode esperar que essa pessoa também vai ter
um nível de critério e comprometimento com a atuação dela, do ponto de vista que a ciência exige. Mas então não tem nada que fiscalize, regule essas empresas na de prática pesquisa? não. Na prática não. A lei só é rigorosa quando você tem que registrar a pesquisa, é isso? Toda pesquisa deve ser registrada no TSE, Para certo? publicação, sim. Para divulgação, sim. Mas o TRE é implacável com aquelas empresas, principalmente as pequenas, que saindo fora aí, entendeu? É que, na verdade, tudo depende, foi o que a senhora disse. A legislação eleitoral é quem tem que Eu nunca tomei uma prever isso. condenação, porque temos um bom escritório de advocacia nos representando. Então metade do lucro foi para advogado, como disse a professora. Não, metade não. Mais ou menos isso, né? Tristão e professora, algum mecanismo de pesquisa que mostra a evolução diária de um candidato, por exemplo? Isso existe ou não? Existe? Sim, chama tracking. Geralmente uma pesquisa pesquisa telefônica, ela é realizada de diversos modos, não é? Eu vou falar alguns, assim, mais comuns. É uma pesquisa telefônica que pode ser realizada normal durante o período do dia, com determinadas amostragens, não é? Digamos, 1000 entrevistas o tamanho da amostra, e isso é distribuído no período de 200 entrevistas dias, por exemplo, e ao final de cada 2 dias você tem as médias móveis para ver como que se comportou naquele período para somar no final. Isso é uma forma. A outra é durante o programa eleitoral ou durante o debate que está sendo realizado pelos veículos de comunicação, esses grandes debates que ocorreram, principalmente agora no segundo turno, está sendo realizado o tracking também. Quer dizer, isso aí é o monitoramento, né, de como que as pessoas estão percebendo. Então, é ligado na hora para que as pessoas comentem o que estão achando, se o candidato está indo bem ou mal. Isso caberia em qualquer tipo de eleição municipal também, por exemplo? Isso cabe em grandes orçamentos de campanha, porque é caro. E é um método interessante porque... Quanto em média, só para a gente entender o quanto é caro? Depende de quem está fazendo, não eu é? Sei assim, mas, pelo que eu li... 1000 entrevistas hoje numa eleição qualquer, porque independe se é municipal ou nacional, a amostra ela é distribuída e quem faz isso geralmente são empresas de CAT, não é? Que é uma pesquisa tipo call center, utiliza um call center para levantar os dados. É tudo controlado pelo Instituto, as variáveis, enfim, fica tudo gravado, mas isso custa em torno de 60 a 90 mil reais. Tem uma variação aí. Tem institutos que são bem acima disso. Eu estou falando um intervalo, uma média de intervalo. Só para a gente ter uma ideia de preço. Então, mas assim, é uma ferramenta cara, mas hoje isso é muito utilizado. Está ocorrendo o debate eleitoral, o próprio programa eleitoral, e já está sendo medido a percepção das pessoas. Por quê? Porque aí em campanhas mais acirradas, você já consegue mudar o discurso ou a estratégia no dia seguinte, não é? E isso não é utilizado só no marketing político, isso é utilizado no marketing geral. Quando você lança produtos também, ou alguma novela que esteja sem audiência, é utilizada essa técnica com estudos daí qualitativos. Ficamos nós aqui assistindo e vamos opinando sobre como que está indo. Então, na verdade, assim, a pesquisa ela tem uma aplicação infindável em vários setores, ela pode melhorar muito indicadores sociais, qualidade de vida, etc. No entanto, o que nós temos que reivindicar, e aí eu concordo muito com o Newton, é que tenha mais critérios, não só quando se divulga, porque quando você faz pesquisa estratégica, aí você resolve o seu problema com o seu cliente. Mas quando as pesquisas elas são divulgadas e têm um caráter mais público, seja indicadores sociais, seja pesquisas de percepção, seja pesquisas eleitorais, elas impactam sim, não é, no movimento das coisas, da vida daquela cidade. Então ela tem que ter maior responsabilidade, sim. E aí no caso de pesquisa eleitoral, eu penso que o TRE e o TSE deveriam ter uma ação fiscalizadora mais efetiva. Como toda notícia, traz uma reação, evidentemente. Você já encomendou alguma pesquisa, vereador? Não. Nunca na sua vida? Não, nunca encomendei pesquisa. E você está na vida política há quanto tempo? Eu tenho 4 mandatos aqui, nós estamos há mais tempo do que isso. Eu tive a oportunidade, que já fui suplente no passado também, ocupando em alguns momentos, mas eu estou no meu 4º mandato, né? E as pesquisas, por exemplo, é que eu disse, porque eu sempre concorri cargo no âmbito legislativo, né? E eu vejo, por exemplo, como eu disse, regionalizado, principalmente a vereança. Então a gente procura fazer um trabalho e o contato é direto. As pesquisas é feita, entendeu? No contato direto por nós, leigos, né? Leigos não tão técnico, não tão aprimorado,
como os institutos, mas essa também é o termômetro que a gente tem nos discursos das pessoas próximas. Mas eu estou vendo que, é lógico, tudo envolve poder econômico. Eu chego à conclusão que o poder econômico ele frustra bastante, ele sai na frente e é desproporcional. Porque eu vejo, por exemplo, um trabalho bastante intenso por várias pessoas que aqui estiveram e não tiveram a oportunidade de ter a sua reeleição e a continuidade de um trabalho brilhante que fez. Não quero desmerecer ninguém, mas eu vejo outros mantendo, não tão brilhante, não tão atuante como aqueles que não tiveram a oportunidade, mas ele dispõe de um poder econômico mais privilegiado do que aqueles outros. Então está por aí. Tanto é que eu vou até me aprofundar melhor, faz parte, entendeu, de um trabalho buscando, como a professora disse, falou com relação a um valor, por exemplo, de uma pesquisa de 1000, através do call center, que é a comunicação, né, direta em casas com pessoas, e o custo, é lógico, é um custo bastante elevado para as pessoas que têm um trabalho correto, um trabalho de resultado, né, não um trabalho de busca de potencialidade econômica. Então isso me deixa um pouco triste, porque infelizmente eu vou dizer, aqui o que prevalece é o poder econômico. Ao longo dos anos os discursos das pessoas são diferentes, a cobrança são muito grande e aquelas pessoas que dispuseram daquele valor e mantiveram no poder, não existe nenhum compromisso voltado à sociedade e ao trabalho. Não desmerecendo, muito pelo contrário, eu quero ter um conhecimento. Hoje eu estou tendo tecnicamente as informações através do Nilton e da professora Jaqueline, para que a gente possa refletir bastante e ter um comportamento diferenciado no sentido de continuar crescendo e buscando o ideal que é de todos aqueles que detêm mandato. Pontos negativos e positivos do capitalismo, né, vereador? Aí o senhor já deixou sua opinião bem clara, que também é contra a divulgação desses dados. Eu queria saber o que pensa a professora e o Tristão com relação à divulgação, principalmente em períodos muito próximos à eleição, 5 dias antes. Por exemplo, na França, proíbem que 15 dias antes do pleito já se divulguem os dados. Aqui não, né? Aqui até boca de urna acho que ainda é possível. O que vocês pensam a respeito? Pode ser. Então, como eu havia falado anteriormente, a pesquisa ela acaba influenciando o eleitor, não é? De véspera, você tem um percentual de indecisos que é normal do processo, que as pessoas não estão atentas. Por exemplo, nós tivemos em torno de 30% de votos, se somar brancos, nulos e abstenções aí nessa última eleição. Eu não tenho o número exato agora, se o Nilton tiver, até pode falar melhor. Eu passo para a senhora aqui, eu tenho. Nestas eleições, os votos que não foram utilizados entre brancos, nulos e abstenções, 37.279.085 votos, isso para presidente no segundo turno, sendo que só abstenções, quem não foi votar, quem não foram às urnas, 30.137.479, somando tudo, 27% total do eleitorado não votou de alguma forma. Então, 27% do eleitorado é bastante alto. Nós temos que considerar que abstenções, por exemplo, ela tem que ver o quanto está atualizado o cadastro do TSE. Tem um percentual aí, já está sendo discutido isso, de pessoas que já faleceram e continuam constando nesse cadastro. Então, aí você eleva... Aí entra nas abstenções, né? Claro, você eleva a abstenção. Então, ela não é tudo isso. Quanto aos brancos e nulos, quer dizer, o branco e o nulo era uma forma de protestar numa eleição. Como hoje eles não são contados, eles não são considerados votos válidos, então eles perderam um pouco o sentido. Mas se nós considerarmos assim, o branco é as pessoas que não estão muito ligadas na política, elas não querem muito participar. Já o nulo tem uma ação de afirmar que está contrário a tudo. Então, o que os candidatos têm que ler de tudo isso, os institutos, né? Enfim, a sociedade civil organizada tem que ler de tudo isso, é que existe hoje uma certa despolitização, uma descrença nas instituições de modo geral. E isso não está ocorrendo só no Brasil, não é? Isso está ocorrendo no mundo. Na verdade, isso é muito resultado do nível de complexidade que chegou hoje à sociedade moderna, com meios digitais, e as pessoas... Então, está se repensando tudo isso. Por exemplo,
Primavera Árabe, pós-Primavera Árabe, que, claro, ali era uma luta contra uma ditadura. Os candidatos eleitos também se elegeram com baixa votação, não é? Então, aqui nós tivemos as mobilizações em 2013 no Brasil e, de certo modo, então também os votos válidos foram pequenos, se for considerar. Então, tem que tentar entender essa crise de representação das instituições. Esse é o maior recado dessas urnas. E, certamente, que as pesquisas aí, numa eleição acirrada, elas acabam tendo uma importância. Eu penso que, dentro da pauta de reforma política, um dos pontos deve ser o papel da pesquisa eleitoral ou a forma como ela vai ser ou não divulgada. Pesquisa de véspera, de boca de urna não tem problema divulgar. Mas a sua opinião exatamente qual é? Eu sou contrária e eu defendo isso há muito tempo. Eu penso que a pesquisa tem que ser estratégica para aquela campanha. Perfeito. Quero ouvir também o Tristão sobre isso, aí só para embasar até melhor ainda, para dar uma diferença de número melhor, tirando aqui as abstenções, então, para a gente não levar as abstenções, mas entre brancos e nulos tivemos mais de 7 milhões de votos, que é mais do que o dobro da diferença entre quem venceu a eleição e quem perdeu a eleição. Poderia fazer a diferença. Tristão, por favor, a respeito da divulgação da pesquisa. Olha, eu acredito que toda sociedade democrática pressupõe divulgação de pesquisa. Tem que ter divulgação de pesquisa porque isso faz parte da essência da democracia. O que eu acredito também é que nós devemos abandonar um pouco o espírito da hipocrisia, né? Tomar partido. Quando você está no modelo americano, você vai assistir uma Fox News, você está sabendo que você está assistindo uma TV que tem uma vinculação com o projeto republicano, do Partido Republicano. Então, tudo que você está ouvindo ali, você sabe o seguinte: esse é o ponto de vista daqueles que defendem o projeto republicano de poder. Eu acho que a gente tem que fazer aqui, porque... Você acha que as pessoas hoje, até pelo que a gente viu nas redes sociais, estão identificando isso melhor? Quando alguém posta lá que é contra a Rede Globo, que é contra a Veja, que é contra a Folha, as pessoas estão identificando que a mídia tem lados? A questão é o seguinte, mas a mídia, ela tem que assumir isso. Você pega um jornal que se considera isento do processo e você pega editoriais absolutamente a favor de um candidato. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: o que tem que representar? Empresa tal, ligada ao Partido dos Trabalhadores, está divulgando uma pesquisa X. Empresa tal, ligada ao PSDB, está vinculada ao PSDB, está divulgando o resultado Y. Vamos parar de brincar de que todo mundo é bonzinho, todo mundo é anjo, e que o que é divulgado pela mídia é da mais pura, todo mundo está muito bem intencionado. Não é verdade. O que a gente tem que fazer é dar cara do que realmente existe. Ou seja, jornal tal defende projeto tal, e a empresa que está publicando é ligada a partido tal. TV tal, ela tem uma vinculação com o tal projeto político. E os resultados que elas estão divulgando são de empresas que prestam serviço para... Aí a gente democratiza, aí a gente coloca um mínimo de seriedade, porque aí você dá nome aos bois. E aí todo mundo reflete com base, né? Aí todo mundo reflete com base. Tudo bem, ó, a empresa, o instituto ligado ao Partido dos Trabalhadores está colocando esses números. Aí, o instituto ligado... Porque teve brincadeira. Se a gente colocar o seguinte... Teve resultado que botava o Aécio 15 pontos na frente, que foi divulgado durante o processo eleitoral. Né? Ao mesmo tempo que teve outros. Então, teve tudo quanto é número para todos os gostos. Mas tem que... Se a gente começar a dar os números, nome aos bois, ajuda o eleitor para assim, tem esse número, mas esse número pertence a esse projeto de poder. Tá? É de uma vinculação a esse projeto de poder. Mas para divulgar, você é a favor? Eu sou a favor, sou a favor. Você é a favor da divulgação? Desde que dê essa clareza. Desde que dê essa clareza. Conclua, professora, só para a gente fechar esse bloco e voltar com as considerações finais. Eu só vou complementar, Nilton. Nós não temos uma mídia, principalmente televisiva, que se posiciona. A situação é bem diferente dos Estados Unidos. Então, nesse caso, fica velado os interesses aí, não é, da mídia e das campanhas. Então, nesse contexto é que eu sou contrário. Obviamente que eu defendo a democracia, eu penso que a pesquisa ela pode contribuir. No entanto, a forma como é usada hoje, ela favorece esse ou aquele segmento. E às vezes nem é o candidato. Na verdade, os recursos de publicidade que vão para os meios acabam determinando a divulgação ou não dos resultados das pesquisas. E a pesquisa serve para identificar coisas, né? Não para você exaltar coisas. Isso eu considero legítimo. O que a gente tem que deixar é claro isso. É claro, a gente precisa saber o seguinte, que a empresa que está colocando
tal candidato na frente, no último ano faturou 50 milhões de reais com esse candidato. Isso a população precisa... O fato dela estar divulgando é legítimo, mas essa informação também é importante para o cidadão Também ter. seria legítima, né? Também é legítima, né? Ela receber, o órgão de imprensa receber quantias vultuosas de alguma autarquia ou de alguma empresa ligada ao poder público, ela é legítima, claro, desde que obedeça às leis vigentes no país. Mas também a população precisa saber o seguinte, olha, essa empresa ela tem uma vinculação X com fulano. E aí o seguinte, aí a gente deixa claro as coisas. Acho que o seu gancho é importante, e aí a gente vai voltar para fazer as considerações finais. Inclusive, eu vou te perguntar, já fica aqui no suspense, se quem financia a campanha ou quem contrata a pesquisa pode ficar no anonimato ou não. E aí a gente vai discutir isso para finalizar o programa aqui. No próximo bloco, uma pequena pausa, a gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando sobre pesquisas eleitorais, recebendo aqui convidados muito interessantes, vereador da casa já experiente Paulo Sérgio Rodrigues Alves do PR, também Jaqueline Quarezemin, professora e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo, e Newton César Tristão, que é diretor da empresa Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria. Para a gente já encaminhar ao final do programa, eu queria saber de vocês o que os senhores pensam a respeito de uma seguinte questão. Caso do Aécio Neves, que divulgaram recentemente também, a mídia divulgou. Ele divulgou pesquisa com dados enganosos, né? Aí ele tomou os tais 17 pontos à frente, enfim, ou deu uma interpretação que ele queria dar e jogou lá a pesquisa para frente. A lei eleitoral proíbe ou pune quem faz esse tipo de atividade, vereador? Quem divulga dado enganoso na campanha? Ó, Leandro, deveria, mas como você conhece bem a justiça, você precisa forçar. Às vezes ela está estampado tudo, então volto a dizer, o poder econômico ele frustra muito porque as pessoas que sentem dessa forma e tem como buscar, porque tudo é custoso, você para contratar um bom advogado, entendeu? Para recorrer você precisa ter suporte suficiente e necessário para tudo isso aí. Então eu torno a dizer, o poder econômico ele frustra bastante, ele manipula sim, diferente, por exemplo, como disse aqui o Newton aqui tecnicamente, existem vários fatores que deveria também vir a público divulgando e outras coisas que não vêm totalmente, né? Então vem só e as pessoas absorvem só o que interessa. E aquelas pessoas que têm o poder que contrata diretamente, ele busca e traz para o lado dele e leva as pessoas a ter um entendimento diferente a favor dessa pessoa. Perfeito. Aí aqui diz que se comprovar a irregularidade dos dados, não a interpretação, né? A irregularidade dos fatos, os responsáveis estão sujeitos às penas de 6 meses a 1 ano de detenção, mais multa pela lei eleitoral. Mas é irregularidade, não interpretação. E nessa esteira, quero aproveitar e passar uma informação aqui para você que assiste ao Câmara em Pauta hoje. Cuidado se você tem um site, de repente até pela sua rede social, muita gente quis fazer pesquisa via rede social, né? Para medir até o poder de influência do próprio jornalista. Alguém, em quem você vai votar? Para ver quantos lá iam responder.
responder. Enquetes eleitorais em sites ou redes sociais hoje já podem ser consideradas crimes. Então tome cuidado. Publicação desavisada de enquete eleitoral pode ser interpretada como pesquisa sem registro. Hoje já tem esse entendimento, sujeitando os infratores às penas mais graves. E aí vem a palavra enquete, né? Hoje o glossário eleitoral diz que é o levantamento de opiniões sem controle de amostra, que não utiliza o método científico para sua realização e depende apenas da participação espontânea do interessado. Olha só o que você pode arrumar de problema no seu Facebook ou então no seu simples site que você coloca uma enquete. Multa no valor de R$ 53.205, que é mais ou menos o que custa de repente a pesquisa, então mandaram esse valor, até R$ 106.410. Não caia nessa besteira, nessa bobagem. Professora e Tristão, quem contrata pesquisa, que de repente, às vezes é até a mesma empresa que financia a campanha, pode permanecer no anonimato? Pode não querer aparecer, digamos assim? Não. Pode ou não pode? Tem que registrar no TRE quem está pagando a pesquisa. Isso é uma exigência da legislação eleitoral. Então, ele não pode ficar no anonimato. Agora, se é um laranja, isso é outra história. Mas que alguém tem que fazer o registro lá, tem que ter o nome de quem está pagando a pesquisa. Isso faz parte do registro, ele é um dos critérios obrigatórios, né? Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, né? Que da questão de publicar dados enganosos, né? Publicação de dados enganosos, ele, na verdade, quando você é punido por barbeiragem. Porque, do ponto de vista técnico, se a gente pegar a legislação eleitoral, o que você precisa apresentar para o TRE, caso seja contestado os seus resultados, é uma série de planilhas que você pode montar claramente uma pesquisa, entre aspas, enganosa e obedecer todos os critérios exigidos pelo TRE. Então, essa questão de o Aécio ter aparecido com números bastante distintos daquele que se configuraram nas urnas, pode ser que as empresas, eu imagino que tenha sido, apresentaram, caso foram questionadas, todos os dados muito condizentes com aquilo que a legislação eleitoral exige. Então, a possibilidade de punição aí é praticamente zero. Porque sempre vai caber essa margem, essa brecha, né? Pois não, professora? Então, eu penso que tem que questionar o próprio conceito de opinião pública. Não é? Na verdade, a pesquisa, ela tenta dar uma forma para as diferentes opiniões. As pessoas estão andando na rua, geralmente, em pesquisa de ponto de fluxo, ela para e começa a pensar em eleição. Ela não estava pensando. Então, na verdade, o que nós temos que começar, se quiser discutir pesquisa com seriedade, é discutir a elaboração do questionário. Porque, por exemplo, se o candidato é desconhecido, ainda que isso seja uma estratégia de marketing, o candidato é desconhecido, você vai falar de uma série, por exemplo, Serra, né? José Serra, antes de concorrer a presidente em 2002. Então, você faz toda uma bateria de umas 10 perguntas sobre as ações do Ministério da Saúde, quebra de patente, etc. Então, você dá um cenário e, em determinado momento, você pergunta, você conhece José Serra? E o entrevistado diz sim ou não. Se conhece, você votaria nele, não é? Então, o que eu quero... Eu dei um exemplo de José Serra, ok? Porque claro, vale para qualquer ocorreu. De memória. Mas isso ocorre, não é? Então, a questão é a estrutura do questionário, é a elaboração do questionário. E, nesse campo, não tem como o TRE entrar. Porque é uma questão que diz respeito à visão do estatístico, do dono da empresa, do sociólogo, enfim, das pessoas que estão analisando, não é? Por isso que eu insisto que o controle sobre a pesquisa ele é outro. O que nós temos que questionar é como isso é usado, principalmente pela mídia televisiva. E isso talvez seja o dano maior. Publicar ou não publicar, só concluindo, então, a questão aí com o Newton, eu penso que se a situação no Brasil fosse que os meios de comunicação assumissem de que lado estão, ótimo, poderiam publicar. Agora, no atual quadro, o eleitor, de fato, fica confuso com tanta pesquisa, não é? Mas as associações de pesquisadores que existem aqui no Brasil balizam, de alguma forma, esse questionário ou não? Não, são inoperantes. Também não tem nenhuma ingerência. Não, na verdade, são inoperantes. Não existem, então. Existem ou não existem? Na verdade, Não, elas existem. Não, então, existem e não existem. Nesse aspecto, mas eu já ouvi, na eleição passada, houve impugnação de questionário. Justamente inclusive em Minas Gerais, por achar que o questionário induzia algumas respostas. Agora, tem uma questão interessante que você colocou, anonimato de quem paga ou não pesquisa, isso daí é mais amplo, ou seja, quem contribui com campanha eleitoral.
Sim, eu citei também a campanha. Né? Que na verdade, sim, aqui no Brasil a gente tem mania de judicializar tudo. E transformar aquela empresa que contribui com campanha como bandidos. Isso daí a gente tem que deixar claro também. É que, como tudo é extremamente judicializado e obriga as pessoas, entre aspas, a executarem coisas à margem da lei, aí você tem... Se a gente, talvez, entendesse que um processo eleitoral, ele pressupõe interesses efetivos da sociedade, inclusive com vitória de candidato, porque tem grupos econômicos que defendem a vitória de tal candidato. Aí as coisas começam a ficar mais justas, mais legítimas. A gente não tem que fechar de uma certa forma que todo mundo vira bandido nessa história. Tem que ser transparente. Tem que transformar o negócio de forma transparente. Até porque a democracia pressupõe interesses. Claro. E pressupõe interesses econômicos também. O que eu acho importante é que, apesar de todo o lixo que a gente viu nas redes sociais, porque você é inundado com muito lixo, né? Militante daqui, militante de lá, um defende aqui, outro ataca ali, e aí vira um nível muito ruim. Apesar disso, há pessoas esclarecidas que, via rede social, conseguem identificar que a mídia tem lado, que a empresa tal patrocina o candidato X. Esse tipo de informação é muito válida na rede social. Acho que na televisão vai ser difícil ainda acontecer, justamente pelos interesses, ainda na televisão aberta, mas rede social, internet já virou uma mídia bem democrática. Vereador Paulo Sérgio, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Consideração final, por favor. Eu que agradeço, Leandro, pelo convite, pelo dia de hoje aqui, para que a gente possa ter uma noção sobre o tema. Isso para a gente foi bastante importante. Eu acredito que venha acrescentar um pouco, entendeu, o conhecimento, o entendimento melhor para nós, mas é importante. Eu agradeço aqui a professora Jaqueline também por poder estar aqui participando com a senhora. Agradeço o Nilton aqui por poder estar aqui também presenciando a colocação de vocês tecnicamente aqui para que a gente possa ter uma noção mais aprimorada. Obrigado, vereador. Professora Jaqueline, uma honra tê-la conosco. Obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu que agradeço, em nome da Escola de Sociologia e Política. Eu queria dizer que os institutos de pesquisa, no decorrer dos anos, vêm errando cada vez menos. Ocorre que quando o candidato, que de certo modo os grupos econômicos queriam que ganhasse, em qualquer esfera de disputa, né, municipal, estadual, federal, não vence, então a crítica sobre os institutos é maior. Mas os institutos, eles vêm acertando, é necessário melhorar os critérios, então, de fiscalização e usar a pesquisa de uma forma que ela não tenha essa influência que tem hoje. O processo tem que ser mais transparente, os meios têm que assumir, sim, de que lado estão, ou divulgar a pesquisa fica complicado. Tá certo, obrigado, professora. Tristão, obrigado da mesma forma por ter vindo aqui, também uma honra recebê-lo no Câmara em Pauta de hoje. A honra foi toda minha, debater com o vereador Paulo Sérgio, parlamentar de vários mandatos aqui na cidade, né? Participou ativamente da transformação de Guarulhos, da professora Jaqueline da Escola de Sociologia e Política, escola pela qual eu passei também, e acredito que isso daqui é fundamental para a gente começar a participar de um debate ainda maior. Ou seja, a sociedade civil, não existe outro caminho para o Brasil, senão você envolver a sociedade civil nesses temas. A sociedade civil precisa pautar a questão política, porque a questão política ela é movida por interesses partidários, não necessariamente por interesses de aprimoramento do país, do mundo que a gente vive. Então, esse tipo de evento aqui, ele só engrandece essa necessidade de a gente envolver cada vez mais as pessoas nesse tipo de debate. Obrigado. E a gente ainda vai falar sobre marketing político aqui, ó. Podem apostar nisso. Quero lembrar você que para assistir o Câmara em Pauta é toda sexta-feira, o programa inédito após o Jornal da Câmara. Se você por acaso não conseguir assistir na TV a cabo, na net que a gente transmite, a gente também tem lá os arquivos na internet, no site da Câmara você encontra qualquer edição anterior, inclusive, do Câmara em Pauta. Por hoje foi isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê por aqui então numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.